Oi, gente. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui hoje. No começo da pandemia, eu e a Carol fizemos algumas economias lá em casa. Recebemos a nossa restituição do imposto de renda. Para aqueles que ainda não fazem isso, declaram o imposto de renda. Para você que já declara, está na época, inclusive, tá? E nós decidimos que todo o valor que havia sido restituído do imposto, nós iríamos guardar. Não era um grande valor, mas era um bom valor. Dava para fazer uma brincadeira. E a gente decidiu colocar esse valor numa conta de investimentos meio a perder de vista, assim, longe. Para sacar só em 2020 muito. Um pouco antes, na verdade, da pandemia. E a pandemia chegou e eu desenvolvi o hábito de diariamente acessar o site, o aplicativo do banco para poder acompanhar aquele investimento e ver, e eu queria ver a setinha disparando assim, né? E a setinha no começo estava indo, o dinheiro estava rendendo bonitinho assim, mas aí veio a pandemia. E aí a setinha começou a cair. E foi caindo mais. E tem um jovem aqui da igreja, que eu sou um zero à esquerda com esse assunto, mas tem um jovem aqui da igreja que me ajuda com essas percepções financeiras. E eu ia lá e falava assim para ele: Pedro, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? E ele falava: não mexe. E o que eu fazia? Todo dia ia lá e olhava na continha de investimento e a setinha só estava caindo. No começo ela caiu até eu só perder aquilo que eu tinha aplicado, o rendimento. Mas chegou uma hora que o valor que eu tinha aplicado começou a ficar menor. Ou seja, eu tinha perdido o que tinha rendido, e comecei a perder agora o valor que era aquela poupança, aquela previdência, aquele valor que nos serviria numa eventual necessidade, numa eventual emergência. E eu ia lá e: Pedro, temos que mexer naquele dinheiro. E ele: fica tranquilo, não mexe, deixa lá. E ele me deu uma sábia orientação: desinstala o aplicativo, para de olhar para esse dinheiro, esquece que ele existe. E meio que com fé na palavra do Pedro, eu falei: tá bom, não vou olhar mais. Desinstalei o aplicativo e larguei mão de olhar aquilo. Passados alguns meses, ele falou assim: vai lá, olha lá o aplicativo de novo. E o valorzinho pequenininho tinha voltado, a curvinha voltado a subir, aquele rendimento voltou a se encaminhar para a direção que eu gostaria que ele nunca tivesse parado de subir. Essa minha experiência desses dias durante a pandemia, quando o mundo teve uma perda econômica, aliás, nós, os que têm menos, os que têm mais só ficaram mais ricos. Nós precisamos nos readaptar. Eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram experiências semelhantes. Os pais de vocês tiveram que fazer cortes significativos. Porque dinheiro é um assunto que está rodando a nossa cabeça, está em volta da gente. Quer seja porque nós gostaríamos de ter mais, quer seja porque nós precisaríamos ter mais. E há uma diferença entre querer ter e precisar ter. O fato é que dinheiro está no nosso radar. E você, se não lida com alguma dificuldade financeira, ainda vai lidar. É só uma questão de tempo. Quero ler com você um texto da palavra de Deus hoje que vai ajudar a gente a pensar sobre essa relação entre dinheiro e mamon. O que é mamon? Mamon é quando o dinheiro se torna um Deus.
E um Deus ou um ídolo é alguém que controla a forma como nós pensamos ou agimos, aquilo que nós sentimos. O dinheiro pode ser simplesmente dinheiro, ou ele pode se transformar em uma realidade espiritual que governa a sua vida, determina se você está feliz ou triste, determina se você está satisfeito ou não, se você está bem ou não. Esse texto que a gente vai conversar hoje está narrado em Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 a 21. Eu recomendo que você pegue a sua Bíblia e me acompanhe, porque esse texto é emocionante. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 até 21, diz assim: alguém da multidão gritou. Você já começa essa história meio doida aqui, tá? Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu: amigo, quem me colocou como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: cuidado, guardem-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens que ela possui. E então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produzia boas colheitas. Ele pensou consigo mesmo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros que eu já possuo e construir outros ainda maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Para longe de qualquer obviedade, eu queria ajudar você a pensar um pouco sobre esse texto aqui. Se você voltar alguns versículos, você vai ver que as multidões que seguiam Jesus eram enormes. Tinha muita gente seguindo Jesus. O versículo 1 fala que havia milhares de pessoas. E pense que naquela sociedade em que não tinha carro, em que não tinha Avenida Paulista, que a galera se reunia, milhares de pessoas em torno de uma pessoa representava um movimento gigantesco. A maioria das pessoas tinha sido seduzida pelo discurso dos fariseus, que diziam que Jesus fazia o que fazia e falava o que falava pelo poder do diabo. Mas ainda assim, ainda que muitas pessoas acreditassem que Jesus era do diabo, havia muitos outros que não achavam isso. E mesmo aqueles que acreditavam que Jesus era do diabo, era uma coisa meio assim: mas pelo menos é a programação mais legal do dia para fazer, acompanhar esse doidão falando um monte de loucura. E assim as pessoas continuavam atrás de Jesus, inclusive os fariseus. Gente que estava contra Jesus porque Jesus era duro com eles. No meio dessas pessoas existiam os discípulos. Os discípulos são as pessoas para quem Jesus dirige esse sermão. Sabe, mais ou menos é como se fosse assim: eu juntasse aqui agora e falasse: eu vou conversar com vocês. Só que está todo mundo ouvindo, mas a conversa é para vocês. Foi isso que Jesus fez. Direcionou a conversa para um grupo, mas deixou todo mundo ouvir. E essa conversa era para os seguidores de Jesus. E ele começa, nós lemos a partir do versículo 13, mas ele começa usando uma palavra no versículo 1. Cuidado, cuidado com o fermento dos fariseus. E depois, agora no texto que nós lemos, no versículo 15, ele diz de novo: cuidado, cuidado com a ganância. E ganância, gente, ganância não é assunto para rico, porque tem muito pobre ganancioso também. Ganância é assunto para quem tem um coração que foi afetado pelo pecado. Ganância é algo contra o que eu preciso estar alerta e você também. Se você quer andar com Jesus, você precisa prestar atenção a esses dois alertas que ele faz, contra essas duas forças: a hipocrisia e a ganância. Jesus está contrastando, dizendo que existem dois reinos: um reino material e um reino imaterial. Um reino de coisas físicas que nós podemos ver, um reino de negócios, de coisas como essas aqui.
Mas também existe um reino espiritual, de coisas que nós não vemos, mas que igualmente podem mover o nosso coração. A hipocrisia se relaciona com o reino espiritual, e a ganância se relaciona no mundo material. E ambos reinos estão guerreando pela nossa alma. Embora nós descrevamos cada um deles de forma separada, esses dois existem juntos, eles não existem separadamente. E os hipócritas religiosos que estavam ali em volta de Jesus, a hipocrisia da religião significava também uma hipocrisia do coração, da forma como eles lidavam com o dinheiro. Os falsos mestres faziam o que faziam por causa de dinheiro, por motivos egoístas. O fato é que Jesus então vai construindo uma relação, uma explicação que se baseia nessas verdades. E ele vai mostrar então que ou você acumula dinheiro para você mesmo, ou você é rico para Deus. O fato é que nós vamos acumular. Não é se você acumula, mas é para quem você acumula. Se esse dinheiro está ao seu serviço ou se ele está a serviço de Deus. Atualmente a gente desfruta de uma prosperidade material impressionante. Eu fui almoçar hoje no shopping, e a gente chegou no shopping, e eu tive a coragem, ou a insensatez, melhor dizendo, de olhar para o shopping e falar assim, na praça de alimentação, e falar assim: nossa, aqui tem pouca opção, né? Pouca opção comparado talvez a shoppings maiores. Mas eu estava ali diante de pelo menos uns 15 ou 20 restaurantes, e eu olhei e falei: nossa, tem pouca opção, né? Haja vista a prosperidade material que nós vivemos, e nós, este público, este auditório, nós vivemos numa bolha. Nós vivemos uma realidade material de abundância tal que nos move na direção de desperdícios imbecis com os quais nós procedemos. Porque nós temos em tão grande quantidade que nós não somos capazes de conceber a realidade de miséria que nos cerca, não tão longe, aqui perto. Nós precisamos reconhecer que todas as coisas vêm de Deus. É Deus quem dá ao ser humano a capacidade de gerir os seus recursos, de lidar com as matérias-primas que Ele ofereceu e colocou em abundância no mundo. E nós então, num correto exercício da mordomia, podemos transformar coisas que Deus criou em outras coisas que podem se tornar lucro, que podem servir para abençoar. Deus deu ao ser humano a capacidade de gerência, de boa gerência, e é nossa responsabilidade sermos mordomos, bons mordomos, zeladores de algo que não é nosso, mas que em nossas mãos precisa se multiplicar. E se multiplicar não para que nós tenhamos mais, mas para que essas coisas bem geridas possam servir mais a outras pessoas. A questão então não são as nossas posses, mas é a nossa atitude em relação a elas. Porque se o que você tem apenas nessa vida, você não tem nada. Se tudo o que você tem só tem aqui, você não tem nada. E você pode falar assim para mim: mas Dani, hoje eu não tenho nada mesmo. Eu moro na casa dos meus pais, eu pego o carro do meu pai emprestado, eu uso os recursos que não são meus. Mas você já tem a oportunidade de acumular, ou para você, ou para servir. De usar os seus recursos para o seu próprio benefício, ou para algo além de você. Essa história que nós lemos aqui agora, Jesus conta uma parábola de um homem que tinha mais do que precisava. Mais do que precisava. E quando nós temos mais do que nós precisamos, nós temos acesso a uma quantidade tão grande de escolhas que nós poderíamos perder a nossa vida inteira simplesmente no exercício da escolha. E o desafio é não perder a vida, é não dedicar a nossa vida perdidos na quantidade de escolha que nós temos, porque nos foi acessibilizado um número muito grande de escolhas. Como eu no shopping. Se houvesse um restaurante, em qual restaurante eu iria? Naquele. Mas porque tinha 20 e tantos, eu disse: tem poucos, né? Quantos restaurantes será que seriam o suficiente?
Quanto dinheiro será que é o suficiente? E a resposta de muitos é: um pouco mais. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Quanto é o suficiente? Nós achamos que sempre um pouco mais é o suficiente. Um pouco além do que eu tenho hoje. Mas quanto mais do que você tem hoje? Um pouco mais. E amanhã, quando a mesma pergunta for feita, a sua resposta pode ser: um pouco mais. Um pouco mais. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo no capítulo 6, versículos de 9 a 10, diz que aqueles que querem enriquecer caem em tentações e em armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que nos levam à ruína e à destruição, porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Não é estranho esse cenário que Paulo pinta, tão parecido com coisas que nós vemos à nossa volta, de pessoas que ao longo da vida buscam de forma tão veemente, tão desenfreada o dinheiro, que conquistam muito dinheiro, mas perdem coisas mais importantes. Se você voltar para o versículo 13, você vai ver que tem uma conversa muito estranha acontecendo. Jesus começou a falar de vida eterna, começou a falar de salvação, começou a falar sobre a eternidade, sobre assuntos que iam para além dessa vida. E do nada, do meio de um assunto sério, definitivo sobre a eternidade, me brota um maluco que pergunta: mestre, diga para o meu irmão dividir a herança dele comigo. Eu consigo ver Jesus meio que olhando e falando assim: acorda, você não está entendendo o rumo da conversa? Quem está falando de dinheiro, cara? Eu estou falando de eternidade, você me vem falar de dinheiro. Esse aqui é o relato de um ganancioso. Alguém que, não importa qual seja o assunto, ele dá um jeito de fazer o assunto virar sobre dinheiro. Mesmo quando o assunto é a eternidade, é vida, o assunto se transforma em dinheiro. Esse é o perfil de um ganancioso. A gente não sabe, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre os motivos, sobre a legitimidade do pedido do homem. A gente não sabe se a herança era do irmão mais velho, se era dele, mas ele está ali, nesse pedido meio estranho. Inclusive, se você ler Deuteronômio capítulo 21, ali a lei já tinha prescrito como deveria ser feito esse processo de divisão financeira. E a resposta de Jesus não é nada simpática. Para você que acha que Jesus é aquele cara, good vibes, sempre na boa, o cara vem sem noção de fazer uma pergunta e Jesus responde na lata, tipo assim, tipo não, literalmente: amigo? Ou, mano, quem que me colocou de juiz sobre você e seu irmão para decidir essas coisas? Está lá no versículo 14. É claro que Jesus é o juiz, você sabe disso. Vai chegar o dia em que ele vai julgar toda a terra. Mas quando se trata de assuntos econômicos, assuntos familiares, assuntos sociais, distribuição de riqueza, economia, posses terrenas, você não vê Jesus tomando um partido. Você vai ver que a constante resposta de Jesus quando essas demandas são trazidas é: o meu reino não é deste mundo. Eu não vou me enfiar em discussões tolas sobre a distribuição do dinheiro, sobre o acúmulo desse dinheiro. Meu reino não é deste mundo. Mas, veja que ele não se furta de dar uma palavra para esse homem, de orientar esse homem. Porque é para aí que Jesus sempre vai. Ele sempre volta os olhos para o aspecto espiritual das discussões. E mais uma vez ele mostra que dinheiro é assunto espiritual. Que quando nós não tratamos o dinheiro da forma correta, ele se torna um ídolo, algo que controla a nossa vida. O legal e o econômico e o civil e o social, na perspectiva de Jesus, tem a origem no aspecto espiritual. Ou seja, a legalidade, a economia, a civilidade, a sociedade são estruturas que estão obedientes à estrutura espiritual.
Não é possível discutir economia, política e sociedade sem dar um passo para trás e conceber a realidade espiritual que há por trás delas. E onde nós nos perdemos, onde as discussões atuais se perdem, porque elas desconsideram Deus da equação, porque elas desconsideram a realidade espiritual que move essas demais realidades, realidades que estão sujeitas, submissas, obedientes e são derivadas da realidade espiritual. Quando Jesus destaca que o reino dele não é deste mundo, ele vai reconfigurar os valores e mostrar a realidade espiritual que há por trás de tudo. E agora, então, mais uma vez, ele diz cuidado. Já disse cuidado no versículo 1, cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado contra a ganância, cuidado com a ganância. Essa palavra que ele usa, a gente só entende cuidado, mas ele escolhe uma palavra que na língua grega, que é a língua em que esse texto foi escrito, era uma palavra usada para um militar, que ficava de guarda, de vigia. Um militar de vigia pode dormir? Não. Ele pode vacilar? Ele pode perder o foco, perder a atenção? Não. Enquanto de vigia, toda a atenção dele tem que estar voltada para aquele propósito, para aquele objetivo. Esse é o caso. Cuidado contra a ganância. Não existe na vida um momento sequer em que você possa falar assim: estou de boa com essa realidade financeira aqui, ó, tá valendo aqui, não preciso me preocupar com isso. Alerta, cuidado. O sábio em Eclesiastes diz que quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quanto é o suficiente? Um pouco mais. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. O pecado nesse sentido então não é ter mais, não é nem ter muito, mas é não estar contente com aquilo que se tem. O pecado não está na riqueza propriamente dita, mas naquilo que você faz com ela. Não é a quantidade que você tem, mas é a sua atitude em relação à quantidade que você tem. Se você abrir as escrituras, ela está cheia de gente rica. Você tem Abraão que era rico, Jó era rico, Salomão era rico. Mesmo no Novo Testamento você vai ouvir sobre José de Arimateia, o homem que empresta o túmulo para Jesus ser enterrado. Havia muita gente rica no Novo Testamento que bancava o ministério de Jesus. Ou seja, é pecado ser rico? Pode ser, mas não necessariamente, porque a atitude deve definir isso. É sobre isso que a Escritura adverte, sobre a ganância, sobre a forma com que você se aproxima dessa realidade. E a sentença de Jesus se baseia em uma verdade, em uma definição de identidade, versículo 12, versículo 15. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. A vida de uma pessoa não é definida pela marca do tênis que ela usa. A vida de uma pessoa não é definida pela marca da roupa que ela usa. Não é definida pelo carro que ela chega na igreja. Não é definida pelo nível social, pela escola em que ela estuda. Pelo tipo de telefone que ela pode ter ou não. Só que esses elementos hoje são definidores da vida das pessoas. A ponto de nós trabalharmos muito tempo, nos enfiarmos em dívida, para termos um objeto a ser ostentado diante dos outros. A vida de uma pessoa não é definida por aquilo que ela tem. Agora veja a parábola. Esse homem tinha uma colheita, era uma colheita muito grande. A Bíblia não fala que ele foi desonesto, talvez ele tenha feito essa colheita de forma honesta, licitamente, sem extorsão, sem maldade, sem imoralidade, sem ilegalidade. E lá chegou a riqueza para ele, uma riqueza conquistada de forma honesta. E isso é bom. Só que o texto diz que esse homem, versículo 17, pensou consigo mesmo. Veja esse detalhe. Ele não virou para a esposa dele, ele não virou para o filho dele, não virou para o amigo dele, não virou para ninguém. Ele conversou dele com ele mesmo. Porque um ganancioso é uma pessoa solitária. Um ganancioso é uma pessoa que não consegue construir relacionamentos. Porque ela está constantemente pensando nela. E alguém que só pensa em si, não tem condições de ter amigos,
de desenvolver outras pessoas, de agregar pessoas na sua vida. Ele pensou consigo mesmo: o que eu devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. Nesses 8 versículos que nós lemos, existem 8 eus e 4 meus. É uma pessoa que olhava para si mesma. Essa é a visão de alguém materialista. Versículo 19. Depois de traçar o plano dele, de aumentar os seus celeiros, ele diz: então eu direi a mim mesmo, depois que estiver em condições de acumular mais e mais, então eu direi de novo a mim mesmo. Não, ele não ia dizer isso para sua esposa, não ia dizer isso para os seus amigos, não ia dizer isso para mais ninguém, diria para ele mesmo: amigo, quem é o amigo dele? Ele mesmo. Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Você percebe que o usufruto do recurso dele está destinado para depois. Primeiro eu trabalho, primeiro eu acumulo, primeiro eu guardo, depois eu descanso, depois eu como, depois eu bebo, depois eu me alegro. Essa é a convicção de um materialista. Vai dar tempo. Eu vou chegar lá, eu vou usufruir, mas não agora eu estou trabalhando. Não à toa, nossa sociedade hoje cunhou termos como burnout, cansaço, fadiga, exaustão. Não à toa a gente precisa de políticas internas dentro das empresas que assegurem que os funcionários tenham uma carga horária honesta, justa. As leis trabalhistas existem por esse motivo, para garantir que ninguém seja sobrecarregado com uma demanda para além das suas capacidades, para além das suas competências. Mas nós estamos constantemente tentando driblar, fazer uma hora extra, trabalhar mais, e deixar o descanso, deixar o usufruir deste trabalho para depois. A palavra de Jesus é muito dura para este homem, tolo. Quer usar uma palavra moderna? Idiota. Esta noite vão pedir a sua alma. E você que tinha se preparado para usufruir desse dinheiro, não vai poder. A tolice aqui é fazer planos sem considerar Deus. A tolice aqui é construir uma vida em que Deus não é parte dela. Veja o que o sábio diz em Eclesiastes, capítulo 2, versículos 18 e 19. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo o que eu me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que eu consegui debaixo do sol com a minha habilidade e o meu esforço, e isso não faz o menor sentido. Sobre quem o sábio está falando? Sobre herdeiros, sobre pessoas que receberiam recursos que elas não trabalharam para obter, que caíram no colo delas. Talvez esse texto fale sobre você, que vai receber recursos de outra pessoa. Jesus tem uma sentença a esse respeito no final do capítulo que nós lemos, versículo 21. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz com o que você tem. Não é sobre o quanto você trabalha, é sobre como você usa o fruto do seu trabalho para que outras pessoas sejam abençoadas e cuidadas. Talvez você tenha pouquíssimo dinheiro. Muitos de nós aqui são universitários, e essa talvez seja a fase mais dura da vida. Universitário, estagiário. Tem de bom ânimo, vai melhorar. Só que talvez piore depois de melhorar. Porque talvez você, ao ter acesso a mais, desenvolva um coração mais ganancioso. O alerta de Jesus é: esteja atento contra todo tipo de ganância, porque a sua vida não consiste na quantidade dos seus bens. O que te define não é o quanto você ganha, não é o quanto de zeros tem na sua conta bancária. É loucura acumular riquezas terrenas
e não ser rico para com Deus. Que Deus nos guarde da ganância. Que Deus nos mantenha alertas contra a ganância, assim como um soldado está alerta enquanto de vigia, constante, sem vacilar, para que nós tenhamos dinheiro, mas que o dinheiro não nos tenha, que nós sejamos os donos do dinheiro e não o dinheiro o nosso dono, porque quando o dinheiro se torna o nosso dono, ele vira mamon, um Deus que nos controla. Que nós sejamos mordomos daquilo que Deus nos tem dado. A gente vai cantar uma música agora, e eu quero convidar você a fazer dela a sua oração diante do Senhor. E ela é uma oração radical, que declara a nossa entrega diante dele. E é mais do que uma entrega financeira. É uma entrega sobre o controle. Ela diz respeito a como você entrega a sua vida ao seu mestre, Cristo Jesus, que te alerta. É loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Que Deus abençoe você.